tela inteira. Compartilhar, já está compartilhando a tela com os alunos. Tu só fica aqui, nesse slide aqui. Já está compartilhando com os alunos. Deixa eu colocar meu celular no silencioso. E eu não sei se já tem aluno aqui. Vamos ver. Permitir. Já temos 4 alunos. Para a apresentação, interromper. Deixar só você na tela. Tem 4 alunos aí, né? Eles estão acompanhando tudo que está aqui? Tá, eles estão vendo você aqui. E E essa tela aqui. Tem 4 alunos. A Emily. Daqui a pouco, tu vem só aqui, ó. Tu sabe aqui, né? Clicar aqui, aí vem aparecer, ó. Vou mostrar pra você. Inteira. Clica aqui, ó, compartilhar. Aí, aceitar mais um que chegou. Tu já tá compartilhando essa tela aí. Tá? Vou deixar assim que eu já falo. Já temos 7 alunos. Oi, pessoal, você tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Aí, aqui você se vê e vê a galera. Aí aqui tu para a apresentação, se tu quiseres. Tu tá sempre aqui, ó. Aqui é você. Aí tu quer parar a apresentação, tu clica Não, ali. na verdade eu nem vou parar ela, só vou clica mudar. aqui. Aí, volta pra você. Ok, você. Volta pra você. Ó, volta pra você. Mas deixa lá. Aí apresentar de novo. Tela inteira. Aqui. Compartilhar. Eu vou colocar de uma forma que você vê o pessoal. Você se vê aqui. Você se dá. Aqui você vê a galera. Ou tu prefere ficar vendo essa tela aqui? Vamos lá. Peraí. Agora trava, calma aí. Deixa eu voltar. De novo. Vou deixar aqui, porque tu fica vendo o que tá aí na tua tela. Se tu quiser já começar, tu pode dar bom dia e começar. Já temos 9. Certo. Só a internet, né? Tava aí, vamos. Ué, saiu da tela? Não, tá na apresentação. É só tentar no teu slide. Não, tu entra aqui no teu slide. Aqui. Tá. Eu vou lá ver a Ana como é que tá. Depois eu te chamo no zap. Bom dia, gente. Vamos começar a nossa aula, né? Como eu havia prometido. Bom dia, Mael. Um pouquinho de atraso, mas problemas técnicos resolvidos já. Vocês estão me vendo bem? Ou estão vendo o slide? Eu tô vendo o slide. Tá. Eu acho que ele tá mais bonitinho que eu. O áudio desse também tá ruim? O áudio tá ruim. O áudio? Tá muito diferente, tá muito mais. Nossa. Vou chamar aqui a minha assistente. É porque também a gente tem que desligar nosso microfone, que aí não dá interferência, fica melhor. É, melhor mesmo. Mas o meu tava desligado e mesmo assim tá fazendo barulho. Só Pois é, mas- o Abimael. É verdade, Caterine. Mas assim, se algum microfone não estiver ligado e tiver alguma interferência, se ele estiver ligado perto de algum
de algum do computador, de alguma outra coisa, começa a dar interferência. Pode ser o da Manta, não? Tá ligado? Deixa eu ver. É tanta tela aqui no meu. É o da Amanda que tá dando esse barulho. Oi, pessoal, desculpa, é mesmo. É o meu mesmo. Eu achei que tava desligado, desculpa. Então, agora como é que vocês vão responder, né? Tá dando pra ouvir? Dá um okzinho aí. Agora tá ok. Ótimo, então vamos lá. Deixa eu voltar pra minha apresentação aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação aí, né? A minha não, da professora Adriana Mograbi. Bom, é o seguinte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ABNT, a bendita das normas, né, que devem ser seguidas no trabalho de vocês. Mas antes da gente entrar, de fato, na ABNT, eu vou falar um pouco sobre metodologia da pesquisa. Esse slide é da professora Adriana Mograbi. Eu esqueci de onde ela é agora, mas ela em algum momento me deu aula. E aí, falando da pesquisa em si, do que vocês estão desenvolvendo, né? Toda pesquisa ela é uma investigação que envolve o investigador, o homem, né? E o mundo. Como é que eu vou fazer essa forma de investigação? O que eu quero investigar? Geralmente um problema, que nesse caso a gente vai chamar de problemática, né? Então essa problemática ela vai ser trabalhada a partir de uma observação, uma reflexão do pesquisador numa dada realidade. Traduzindo para português, vocês estão fazendo um trabalho que vai refletir um problema e, obviamente, uma contribuição para uma solução desse problema, né? Aí pode surgir conflito dos resultados, se for uma experimentação, hipóteses possíveis do porquê o problema e tudo mais, previsão de teorias, ou então já existe uma teoria e eu vou reforçar essa teoria, tem alguma coisa que não ficou bem explicado, eu vou explicar melhor. Isso tudo tem a ver com o projeto de pesquisa em si, porque na verdade o que vocês estão fazendo, alguns de vocês vão fazer, é um projeto de pesquisa. Por mais que seja uma referência bibliográfica, mas é um projeto de pesquisa. Por mais que seja uma revisão bibliográfica, um relatório, é um projeto de pesquisa também. Vamos lá, então. Então, o projeto de pesquisa ele visa esclarecer, comunicar e mapear. Esclarecer o quê? O pesquisador vai mostrar através de um processo os rumos que ele quer tomar. Isso aí é metodologia. Vou falar mais para frente. Comunicar os propósitos da pesquisa com a comunidade científica, ou seja, isso requer uma escrita científica. Não posso fazer de qualquer forma, né? Eu estou contando uma experiência que aconteceu e eu vou contar de qualquer forma, vou usar qualquer termo, qualquer verbo, não pode ser dessa forma. Eu tenho que usar a escrita formal, as conjugações adequadas. E mapear o caminho a ser seguido durante a investigação, que também faz parte da metodologia. Aqui eu tenho problemas, as minhas hipóteses. Então, a maioria de vocês talvez não vai trabalhar com hipótese e nem com experimento, mas se vocês estivessem trabalhando com um experimento, geralmente a gente, ao entrar no experimento, a gente tem uma ideia, uma hipótese pré-definida do que poderia acontecer ou não. Eu vou testar isso aqui, eu acho que esse elemento aqui vai ser mais interessante. Então a gente testa para saber se é ou não é mais interessante. Então, aqui as etapas, né? O que pesquisar? Isso aí vocês já devem ter definido, até porque dia 7 foi um dia de postar tema e tudo mais, né? Por que pesquisar, que é a justificativa da escolha. Então, vocês têm que fazer uma justificativa, já deviam ter feito, né? Para que pesquisar, o objetivo
do trabalho, como pesquisar, a metodologia a ser adotada, quando o cronograma de execução, com que recursos, ou seja, se eu vou precisar, vai envolver dinheiro, eu vou ter que pagar alguma coisa, ou quando eu falo de recursos, não necessariamente é dinheiro, mas recurso, tempo, a estrutura básica para pesquisar, tem um computador para fazer isso, tem internet, eu tenho tempo para sentar e fazer. Pesquisado por quem, né? É um trabalho individual, é um trabalho em equipe. Então, quem vai fazer o que nessa dupla, né? No caso. Senão, como fica os trabalhos de antigamente, até hoje ainda é muito assim, né? Um pesquisa, o outro faz o slide, aí o outro dá a casa, o outro paga o lanche, e aí o outro paga a impressão. Aí pronto, todo mundo fez o trabalho, né? Infelizmente ainda tem muito disso. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que as duas pessoas trabalhem e desenvolvam o trabalho de forma harmoniosa. Eu estou correndo um pouco porque eu quero... Isso aqui é uma introdução para a gente entrar, de fato, na ABNT. Então aqui, voltando para a questão do tema, né? A área de interesse a ser investigada, o que me interessa, o que me instiga, né? O trabalho de vocês tem que ser algo que instigue vocês, que interesse vocês. Não adianta você fazer uma coisa que não vai te interessar, que você vai fazer de qualquer jeito. Então, primeiro eu preciso de uma consulta à literatura, vou pesquisar os autores que já falam sobre isso. Como eu sempre digo, pesquisa no Google, se não tiver lá, esquece que não deve ter. Mas a pesquisa do Google ela deve ser direcionada dentro do Google Acadêmico e tudo. O título informa sobre a natureza da pesquisa, reflete a pesquisa como um todo. Deve obedecer critérios de relevância, viabilidade e originalidade. Esses critérios eles são critérios de avaliação também do nosso programa, do ETEC. A relevância do tema, a viabilidade dele, ou seja, eu vou conseguir fazer, porque não adianta eu pensar numa coisa que eu vou precisar de 5 meses para desenvolver. Então não é viável. E originalidade também. Eu não vou pegar um trabalho de alguém, copiar, colar e colocar meu nome. Aí é plágio e está sujeito a sanções legais, né? Bom, o problema é o cerne do trabalho de vocês. É aquilo que vocês vão descrever para achar ou apontar uma possível solução. Ele precisa ser claro, quem lê o trabalho precisa saber qual é a problemática que eu estou tendo aqui. Aí você diz assim, não, mas o meu é relatório, tem um problema? De certa forma sim, porque quando você faz uma visita, você começa a identificar algumas coisas que talvez pode ser que não esteja de acordo com o que deve ser, ou então o problema é simplesmente que aquele fato pesquisado ele não veio a conhecimento público. Não tem uma escrita sobre isso. Isso é um problema, porque na era do conhecimento, na verdade, toda a informação ela é benquista, né? Definição da base teórica e conceitual. Aí ele vem para o levantamento bibliográfico, como eu falei para vocês. Vou pesquisar sobre o tema. Então, essa minha pesquisa ela precisa ser direcionada. E aí eu vou pesquisar em artigos, vou ler esses principalmente como é que diz? O resumo desses artigos para saber se esse material me interessa. E eu vou guardando. E o trabalho não é... Esse material não vai ser para fazer uma coxa de retalhos. O trabalho não pode ser uma coxa de retalhos. Eu tenho que ler os trabalhos que eu estou salvando para ver em que contexto eles foram feitos. Eu posso usar isso como referência para o meu trabalho? Tem a ver? Porque às vezes eu uso uma coisa que foi em contexto completamente diferente, que não tem a ver com o meu trabalho. Então por isso eu preciso ler a essência, saber qual é a essência, qual foi o objetivo, como foi o processo e tal,
para comparar com o que eu fiz e poder usar alguns resultados, né, dentro daquilo que eu estou fazendo. Principalmente comparar o que eu estou fazendo e também respaldar, porque às vezes alguém já fez, já criou uma metodologia, eu só vou lá e respaldo a metodologia em cima do que a pessoa já fez. No meu trabalho não está solto, não foi da minha cabeça, não foi um anjo que desceu do céu e disse, olha, faz dessa forma. Pode até ser que um anjo desça do céu, né? Mas enfim, hoje em dia também é difícil. Eu vou passar a hipótese porque no caso de vocês não vão usar. Justificativa, como eu falei aqui, deve considerar fatores sociais, políticos e aplicabilidade do projeto, porque você vai dizer por que você fez, né? Que lá na frente a justificativa vai servir como introdução do teu trabalho. Então quem lê a introdução, ele vai saber o que você está se propondo, né? Quais são os fatores. Quando o ETEC cobra de vocês o fator local, a relevância, ele está falando de fatores sociais, ele está falando de fatores políticos e de aplicabilidade. Ou seja, o que isso vai ser importante para Paragominas? Qual é a relação direta que eu tenho com isso, com o agronegócio? A Pequinha está tentando entrar ali para permitir ela. Só um pouquinho, gente. Aí. Tá, só permitir aqui alguém entrar. Aí volta Pronto. todos os slides lá. Aí. Aqui. Beleza. Você já entrou. Justifique técnica, científica e socialmente sua proposta, indicando que a pesquisa é significativa, importante ou relevante. Então, esse é o objetivo da justificativa. Os objetivos. Aí você tem lá, geral, específico. Busca-se responder ao que é pretendido com a investigação. Está relacionado com o problema, com o referencial teórico e com a justificativa. Ou seja, ele é o alvo do meu trabalho. No final das contas, o que eu quero responder? Então, o objetivo, ele tem que trazer essa característica de apontar para uma resposta do problema. A gente, quando usa objetivo, é importante usar esses verbos no infinitivo. Então, sempre... Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de verbos, né, que a gente vai dar para entender melhor. Objetivo geral, o que se pretende alcançar ao término da pesquisa. Objetivo específico, as etapas que vão ser cumpridas para alcançar esse objetivo geral. Então, se eu quero descrever o processo de produção de uma fazenda, de gado, de corte e tudo mais, ou um processo de inseminação artificial de uma fazenda e tudo mais, de gado de corte, seja lá o que for, esse é o meu objetivo geral. Os meus objetivos específicos vão estar em cima dos passos. Então, conhecer a estrutura da fazenda, apontar as vantagens da inseminação artificial, descrever as etapas, enfim, são coisas que vai contribuir para o meu objetivo final. Tá aqui alguns verbos, né? Essa apresentação eu vou mandar para vocês lá no AVA e vou mandar no grupo também, porque agora de manhã eu tive uma reunião e aí eu acabei chegando em cima da hora. Por isso eu não tinha mandado antes. Mas eu vou mandar para vocês e vou disponibilizar. Então, agrupar, analisar, aplicar, arquivar, articular, assinalar, avaliar, criar, coordenar, efetuar, grifar, ilustrar, inserir, interpretar, inventariar, julgar. Isso aqui é para Amanda, que é da área jurídica, né? Julgar. Enfim, e tem outros também que podem ser usados. Aqui, utilizar, relacionar, produzir, nomear, montar, riscar, retirar,
enfim. Quanto ao tipos de pesquisas, a pesquisa pode ser uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa descritiva. A pesquisa bibliográfica ela vai se ater a pegar relatos de alguém que já escreveu e usar esses relatos a meu favor em um tema que eu estou me propondo a trabalhar. A pesquisa descritiva, ela vai observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos ou fenômenos, que são as variáveis, sem que o pesquisador interfira neles ou manipule. Geralmente, as pesquisas elas são descritivas, porque você vai descrever um objeto ou descrever uma ação, né? Um estudo de caso. Os relatórios, quase todos os relatórios de vocês vão ser um estudo de caso. Então, é uma pesquisa descritiva, porque você vai descrever o que você viu lá. Utiliza técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistemática, geralmente. Aí eu tenho a pesquisa exploratória. Ela geralmente envolve levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos que estimulem a compreensão do fato estudado. Essa pesquisa exploratória, ela vai um pouco mais a fundo, ela vai explicar também, mas ela vai se aprofundar no objeto dessa pesquisa. Aí eu tenho pesquisa explicativa, além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos estudados, identifica fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos. Essa explicativa, na verdade, seria uma pesquisa, eu posso dar exemplo de uma pesquisa de laboratório, que aí eu vou explicar por que aquilo está acontecendo com base no meu experimento. Então, eu tenho dados concretos para explicar. Aqui, e aí, por fim, a pesquisa experimental, que na verdade por exemplo, a pesquisa experimental ela pode ser uma pesquisa explicativa. Então, uma não anula a outra. Aqui é só experimental porque ela tem um experimento que pode ser realizado no laboratório ou em campo. Então, tem toda uma metodologia de começo, meio e fim, para no final eu comparar resultados desse experimento, no caso. E aí a gente tem também, quanto à forma de abordagem, a pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa. A quantitativa, como o nome já diz, ela se preocupa com estatística, com números. E a qualitativa, ela é mais subjetiva. Mas eu posso ter uma pesquisa quantitativa, que ela vai falar de números e vai falar de questões subjetivas. Eu posso ter, por exemplo, aplicação de questionários, onde as pessoas tenham respostas fechadas e respostas abertas. As respostas fechadas elas vão ser quantitativas e as respostas abertas, que a pessoa vai escrever sobre, né, vai responder livremente, vai ser a parte qualitativa. Então, só para dar um exemplo aqui, esse aqui é mais da educação, mas para a gente ter uma ideia. O tema, construtivismo na alfabetização. Título, o novo em alfabetização, o construtivismo no discurso e na prática docente. O problema, distanciamento que vem ocorrendo entre o discurso inovador e a prática conservadora dos professores. Ou seja, ele identificou que tem um discurso na teoria, mas na prática não acontece. Então ele fez uma revisão de literatura aqui em alfabetização, abordagens pedagógicas, a problemática da alfabetização no contexto educacional brasileiro. E o objetivo dele foi compreender como as novas teorias de alfabetização perpetuem no discurso e na prática docente. Ou seja, tudo está girando em cima do problema. Questões. Que espaço as novas abordagens no campo da alfabetização têm ocupado na prática docente? Que novo é trazido pelas perspectivas construtivistas e sócio-históricas no processo de alfabetização? Como as professoras lidam com esse novo? Tá vendo? Tudo relacionado ao meu problema. Eu vou pular isso aqui, porque eu vou lá para cá. Bom, isso aí na verdade era para dar uma visão geral de algumas coisas que vocês, na verdade, já deveriam ter feito, né?
porque esse sistema novo, ele criou prazos aí, é mais fechado, né? Você já deve ter percebido. Ninguém tá dormindo aí não, né? Né, Jaqueline? Não. Tô com o olho no peixe, eu tô no gato aqui, porque eu tô olhando aqui só a tela do trabalho aqui. Bom, esse material aqui é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, como ele estava tão bonitinho, eu peguei ele na íntegra para trabalhar com vocês. Ele está disponível lá na Biblioteca Central e é a normatização de documentos que eles trabalham lá na URGS, como eles chamam, né? Da professora Lídia Dias Freitas. Vamos lá. Aí ela vai falar que a consulta do material não dispensa a consulta ao texto completo da norma, porque, obviamente, como eu já falei para vocês, existe um conjunto de normas da ABNT para cada coisa que você vai fazer na vida técnica prática. Tanto é que existe norma da ABNT, por exemplo, para construção civil, várias normas para construção civil, para segurança no trabalho, para mecânica, para outras coisas. E existem as normas específicas da escrita científica. Então, por exemplo, existe uma norma para você fazer as referências, para você fazer citação, uma norma para paginação. Isso aqui aparece maquiagem, sabe? Não tem um delineador, a sombra, o blush, não sei o quê, que quando o homem olha e diz assim, meu Deus, para que tudo isso? Mas quando você soma o conjunto de coisas, dá um reboco bacana, é mais ou menos isso. É que agora eu viajei, né? Mas enfim. Bom, vamos começar então com a questão da apresentação do trabalho em si. Eu já mostrei isso para vocês, mas eu vou só reforçar aqui. Margens. As margens, elas precisam ser, vendo aqui, ó, 3 à esquerda, 3 superior, 2 direita e 2 inferior. Como é que eu faço isso? Eu posso ir lá no Word, na ferramenta margens, personalizar e colocar lá esses dados que lá já tem alguns modelos prontos e colocar lá essa formatação. Então ela vai ser aplicada para todo o trabalho. Aí a gente tem a estrutura do trabalho, os elementos textuais, pré-textuais, aliás, textuais e pós-textuais. Capa, já mostrei isso para vocês, né? Obrigatório, folha de rosto, obrigatório. Errata é opcional, isso aí em caso você já tinha impresso e aí vai fazer uma errata de alguma coisa que foi impressa errado. Folha de aprovação obrigatória, que é, no caso de vocês, essa folha de aprovação, ela vem separada, ela não está dentro do projeto. Mas geralmente as folhas de aprovação ela vem no corpo do projeto, que é lá, coloca-se a nota. Mas aqui no ETEC, a folha de aprovação ela vem separada na hora da banca para a gente fazer a avaliação. Dedicatória, você pode fazer dedicatória ao meu querido, sei lá, marido. Agradecimentos, uma epígrafe, ou seja, uma frase de efeito que você achou interessante colocar, que tem a ver com o trabalho. Não adianta você citar uma frase da célebre pensador brasileiro paraense, Gabi Amarantos, e treme, 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 que não tem nada a ver com nada, né? Resumo da língua vernácula. Para quem vai fazer o artigo, vai precisar fazer resumo. Esse resumo ele vai ter que vir em português e numa língua estrangeira
no caso em inglês. Lista de ilustrações, só se houver. Lista de tabelas, só se houver. Lista de abreviaturas e siglas, só se o teu trabalho for falar, for usar muitas siglas, aí é interessante você criar uma lista de siglas. Eu tenho 5 siglas, vou criar uma lista de siglas. Não precisa. No texto você vai dizer o que é essa sigla. E quando você for citar, por exemplo, UFRA, todo mundo sabe o que é UFRA. Mas a primeira vez que você for citar UFRA, você tem que dizer Universidade Federal Rural da Amazônia. E aí, UFRA. Aí lá na frente você pode colocar só UFRA, porque já está escrito lá atrás o que é UFRA. Entendeu? Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Não posso prever que a pessoa que vai ler meu trabalho saiba o que é o Senar, só porque eu sei. Sumário, obrigatório. Tem uma ferramenta no Word que já cria o sumário automático. Elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui que vai pegar, né? Que a gente vai falar sobre citação e tudo mais. Pós-textuais, referências ou referenciais, não, referências. Antigamente colocava-se referência bibliográfica. Hoje essa palavra ela é única, referências. Até porque a gente não tem só referência bibliográfica. Tem referência, eu posso usar uma referência de um áudio, eu posso usar uma referência de um vídeo. Então não é só bibliográfica, é referência de forma geral. Glossário, se houver muitos termos técnicos no meu trabalho, então é bom que a gente faça um glossário, que é como se fosse um mini dicionário explicando cada termo. Apêndice, como eu falei na aula passada, o apêndice é aquilo que eu construí. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer entrevistas. Então, o roteiro da minha entrevista, com as perguntas, ele precisa entrar no apêndice. Os anexos são coisas de outras pessoas que eu acho interessante que tenha no meu trabalho. Então, por exemplo, eu estou falando de uma fazenda e aí tem um mapa de localização da fazenda que eu acho interessante que esteja no trabalho. Mas eu não vi um lugar bacana para colocar no texto do trabalho. Então, eu vou colocar lá como anexo, no final. Ou então uma legislação, ou algo parecido que seja importante para o meu trabalho. Certo? Índices é opcional, tem sumário, não precisa de índice. Aqui está o nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas vocês têm o modelo que está no guia de elaboração do projeto final. É aquele modelo que deve ser seguido. Mas é basicamente isso que está lá, né? Nome do autor, título do trabalho, subtítulo do trabalho e aqui, claro, Paragominas, né? Que nós estamos em Porto Alegre, 2020. A contracapa aqui, a diferença é que ela vai ter uma observação aqui do trabalho de vocês. Aqui, monografia apresentada como requisito parcial. Lá no trabalho de vocês, relatório final apresentado como requisito parcial para obtenção de título de técnico em agronegócio do Senar e tal e tal. Aí o orientador, e se tiver um co-orientador, no caso, pode colocar. Lembrando, orientador, professor Abimael Oliveira dos Santos. Porque às vezes o cara coloca assim, professor Abimael. Parece que a gente não tem sobrenome, mas enfim. Deixa eu só voltar aqui para me ver o que vocês estão... Pronto, já entrou. Aqui uma dedicação. Geralmente é bom que a dedicação, se houver, alguns casos você coloca aqui, dedicatória. Nesse caso, não precisou colocar a expressão dedicatória, porque ela já colocou aqui no corpo do texto. Dedico este trabalho a Deus, à minha família, ao meu namorado e à minha orientadora. Pronto, quem lê isso aqui
percebe que isso aqui é uma dedicatória. Mas eu posso colocar aqui, dedicatória. Esse trabalho, eu dedico a, sei lá, minha mãe em memória, minha avó em memória, sei lá. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Agradecimentos. Aqui é importante ter agradecimentos, né? Porque você não vai fazer o teu trabalho só, de qualquer forma. Você vai precisar de... Você precisou ir na visita, você precisou da participação do orientador, você às vezes precisou da ajuda do próprio Senar. Então é interessante que tenha um agradecimento a essas entidades, pelo menos, né? Ou alguém, de repente, teu esposo, que já é da área, te ajudou, te mostrou alguns caminhos, e você pode colocar como agradecimento. Tem alguém querendo entrar aqui? Não, já coloquei. De vez em quando dá um... Aí eu vou lá e coloco. Epígrafe, tá vendo que eu tinha falado da questão da epígrafe? Também pode ser utilizado nas folhas de abertura das sessões primárias. Será que, à medida que você vai vivendo, andando, viajando, vai ficando cada vez mais estrangeiro? Deve haver um porto. Caio Fernando Abreu. Bom, o cara achou interessante essa frase aqui e colocou uma frase de impacto. De repente eu tenho uma filosofia de vida, né, que eu carrego comigo, eu posso colocar aqui, e pode ser minha também a frase, não precisa ser de outra pessoa, eu posso ser o autor dessa frase. Aí você vai achar interessante, se você achar interessante colocar, sem problema nenhum. Agora não vá pensando que o pessoal às vezes se perde muito nessas coisas, agradecimento, dedicatória, epígrafe. Aí quando pensa que não, só de pré-textual ele tem 8 folhas, 7 folhas. Aí o trabalho desse tamaninho. Você vai ser avaliado, não é porque tem que ter no mínimo 15 folhas que eu vou encher de linguiça, de dedicatória, de não sei o que, de epígrafe e tudo mais. Se atentem que vocês vão ser avaliados pelo corpo do trabalho. Pelo trabalho todo, né? Mas principalmente pelo corpo do trabalho. Resumo. O que é importante aqui, ó? O resumo, lá no manual de vocês, ele dá algumas especificações, mas eu queria trazer algumas outras coisas aqui. Em geral, o resumo ele deve ter até 500 palavras. Ele deve vir num tamanho de fonte menor, 10 geralmente, e ele precisa ter um pouco da introdução, um pouco da metodologia e um pouco dos resultados. Então, por quê? Porque quem lê o resumo, como o nome já diz, vai ter uma ideia geral do trabalho. Pronto, mais uma adicionada. Você está atrasada. Certo? Sequência de frases concisas e objetivas, não ultrapassar 500 palavras, recomenda-se o uso de parágrafo único. E começando aqui, ó, não tem recuo. O parágrafo começa justificado aqui, sem nenhum recuo. E as palavras-chave. Quanto às palavras-chave, é importante a gente levar em consideração o seguinte. O que são essas palavras-chave? Para que elas servem? Elas servem quando você faz a indexação do seu trabalho, ou seja, você coloca o seu trabalho num congresso, num artigo, numa revista, numa plataforma do Senar, que seja. Essas palavras-chave elas vão reforçar a busca no Google lá. Eita. Elas vão reforçar a busca. Então, não é bom repetir as palavras do título, porque muitas vezes a pessoa repete as palavras que estão no título. É bom colocar outras palavras que definam alguns conceitos que vão ser trabalhados no corpo do trabalho. Para quê? Porque às vezes o teu título
ele não define tudo que você vai escrever. Às vezes tem alguma coisa que você vai escrever, algum tópico, que não está refletido no teu título. Então alguém que queira ler o teu trabalho pode se interessar por essa outra parte, não exatamente o central. E aí por isso a palavra-chave. Eu só vou pedir que alguém, deixa eu ver quem é, então, logo dá nomes aos bois. A Ivana Lopes, desliga o microfone, que pode dar interferência no povo aqui. Ah, Ivana Lopes na verdade é a Miriam, né? Isso, valeu. Ivana Lopes. Então, vamos voltar para lá. Cadê meu pai? Tô aprendendo ainda aqui, viu? Palavras-chave representativas do conteúdo do trabalho, né? Como eu falei agora. O abstract é o resumo. Como é que se fala? Em outra língua. Olha, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque existe o Google Tradutor. Aí eu pego tudo, o texto e jogo lá no Google Tradutor e traduz para mim. Ótimo, maravilhoso. Só que às vezes a tradução ela não confere com a lógica textual do português. Vocês sabem que o inglês tem uma lógica na sequência verbal diferente que o português. Então, por exemplo, pode ser que essa escrita em inglês fique muito mecanizada, né, parecendo o nome das cavernas. Então tem que ter cuidado com isso. Mas o Google Tradutor é uma ferramenta muito bacana para ajudar nisso. Mas se você tiver alguém que entenda de inglês, peça para dar uma olhada, ver se está no caminho e tal, se precisa mudar alguma coisa ou não. Deve ter as mesmas características que o resumo na língua vernácula. Ou seja, deve ser traduzido para o inglês, né? Eu posso fazer em francês, eu posso fazer em italiano, em espanhol. Pode, mas a língua com mais influência é o inglês. Por isso que se trabalha o inglês. De repente alguém lá nos Estados Unidos se identifica com o teu trabalho. Ou em outro lugar do mundo, né? Porque o inglês é uma língua universal. Hã? Tá. Não tem mais não. Já coloquei. Bom, vamos lá. Lista de tabelas. Vamos até pular aqui mais um. Cada item é designado por seu nome específico. Você percebe aqui, tabela 1 e o tracinho aqui. Não é 2 pontos. Isso já mudou, tem algum tempinho na norma. Não é 2 pontos, tracinho. A mesma coisa quando tiver lá no texto. Não é 2 pontos, tracinho. Tracinho. Número de hospitais psiquiátricos por natureza no Brasil de 1941 a 1991. Eita, esse aqui tá querendo se internar, eu acho. Aí, página que ele está. Existe também no Google, aliás, no Word. Deixa eu só permitir alguém de entrar de novo aqui. A Catarina. A opção de fazer a lista de tabelas automática também. Recomenda-se elaborar uma lista para cada tipo de ilustração. Gráfico, tabela, quadros, figuras. É bom que a lista seja para cada coisa. Uma lista para cada coisa. Elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto. Então as tabelas elas vão aparecendo, a tabela 1, tabela 2, tabela 3, de acordo com o que vai aparecendo no texto. E toda vez que eu for apresentar uma tabela no texto, seja tabela, seja figura, ela vai ter que ter lá um título e uma fonte embaixo.
E eu não posso simplesmente apresentar uma tabela ou uma figura e colocar lá título e fonte e não fazer uma chamada dela no texto, ou seja, de acordo com a tabela 1. Ou então, coloca entre parênteses, tabela 1. Precisa ter uma chamada no texto para a tabela, né? Não pode cair de paraquedas lá, de onde é essa tabela? E outra coisa, toda tabela, figura, imagem, seja lá o que for, ela precisa aparecer imediatamente depois que ela foi citada no texto. Certo? No parágrafo seguida. Ah, mas não dá porque vai quebrar aqui, tem meia página e aí vai ficar esse espaço em branco. Bom, a recomendação é essa, que seja logo imediatamente abaixo. O que a gente pode fazer é tentar trabalhar o corpo do texto em geral para tentar ajustar. De repente você escreve um parágrafo a mais lá atrás para jogar o espaço mais para frente, alguma coisa nesse sentido. O trabalho ficar bem apresentado, né? Acompanhado do respectivo número da página, obviamente. Lista de siglas, se você for usar, sigla ou abreviatura utilizada no texto em ordem alfabética, sempre. A Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Tá? Então, se você for usar a lista, sempre em ordem alfabética. E vocês percebem que isso aqui está parecendo que está numa tabela, né? Porque, ó, sempre começando embaixo da outra, num espaçamento que tenha o maior nome como referência. Senão vai ficar tudo torto. Tem que ficar bonitinho dessa forma. Aqui, vocês percebem que não está em justificado, mas o ideal é que seja justificado. Essa lista. Né? Quadradinho aqui. Expressão correspondente por extenso, ou seja, abrasco, o que é abrasco? Sumário. Como eu falei, existe uma ferramenta do Word que cria o sumário automaticamente. Que é o que eu quero chamar a atenção. Ó. O texto, ele tá bonitinho aqui, sequencial embaixo do outro, bem arrumadinho. E aqui, ó, 1, 2, 2.1, 2.2. Vejam que não tem um ponto, é 1. Antigamente o pessoal gostava de colocar esse negócio de 1 ponto, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Não tem ponto, é só 1, certo? O ponto sempre vem para dividir um tópico do outro, no caso 3.1. E aí, outra coisa que é interessante de perceber aqui, que vai ser usado no texto, é o seguinte. Tem uma norma que é numeração progressiva. O que é essa numeração progressiva? É justamente isso, 1, 2, 2.1, 2.2 e tal. Aí ela vai chamar 1, 2, 3, 4, 5, quantos tiver, de seção primária. O 2.1, o 3.1, 3.2 de seção secundária. O 3.2.1 de seção terciária. Assim vai embora. Se tivesse 3.2.1.1, seção quaternária. E aí vai embora. E aí você percebe o seguinte, que as seções 1, né, que é representada pelo número 1, 2, 3, 4, 5, quantas divisões tiver no grupo, ela vem em negrito em caixa alta. Ó. Tá vendo? Introdução, sob o signo do paradigma, 3, identidades, 4, universo da pesquisa, 5, considerações finais. Tudo em caixa alta. Veja que as referências, ela não tem numeração. Isso mudou ultimamente, com reformulação da BNT, não precisa colocar 6 aqui, não tem. É referências só, tá vendo como eu tinha falado? Não tem bibliográfica, não tem nada. Apêndice também, apêndice anexo e tudo. Então,
a seção primária em negrito e maiúsculo. Seções secundárias, só a primeira palavra, a primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo em negrito. Seções terciárias, primeira palavra em maiúsculo, primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo sem negrito. Isso aqui fica muito a critério de algumas instituições, mas geralmente quando você vai para a seção quaternária, como se fosse 3.2.1.1, e alguns recomendam que seja em itálico, ou seja, destacar isso aqui, primeira letra maiúscula, o restante minúscula, mas em itálico. Alguns materiais já na terceira seção, no 3.2.1, já requerem que esteja em itálico, que é o mais usual, né? Que essa terceira seção aqui deveria estar em itálico, mas é uma norma específica da universidade. A BNT ela aceita essa flexibilização das entidades, certo? Referência direitinho. Eu sei que é muito detalhe, mas são esses detalhes que vão enriquecer o trabalho para ele estar de acordo com a norma. Se fosse fácil, né, não era um curso técnico, né? Era outra coisa. Ó, essa paginação ela pode ser a número da página inicial, que começou, onde está, ou a página inicial e final. Isso aqui não é muito usado, não. É melhor deixar só assim, só a página inicial. Mas pode ser assim também, de 41 a 45. Não tem problema. Mas o ideal é que seja a página onde ele está. Está lá no finalzinho da página, mas está na página 22, é 22 e acabou. Isso aqui é interessante de observar, porque às vezes... Para que isso aqui? Porque eu posso me interessar só pelo tópico 3. Aí eu vou ficar lá paginando o trabalho até achar. Eu venho no sumário e vou olhar que está no 22, então eu vou direto para a página 22. O problema é quando eu digo que está na página 22 e quando eu vou lá, não está na página 22. Aí é problema, né? O meu sumário está errado. Eu vou perder ponto. Ó, alinhamento à esquerda. Subordinação das listas destacadas pelas diferentes apresentações tipográficas, uso de caixa alta, aquilo que eu já expliquei aqui, né? De forma idêntica ao sumário e no texto. Ou seja, se é 4 aqui, no texto tem que ser 4, não pode ser diferente. Ó, o indicativo de seção é separado de seu título por um espaço. Não se utiliza sinal algum após o indicativo de seção, tipo ponto, tracinho, sei lá o que, não use nada. 5, espaço, considerações finais. No texto também. Introdução. De modo geral, ela, como eu já disse, você vai usar a justificativa para fazer a sua introdução. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas só vou mostrar algumas coisas. Ó. Lembrando aqui, ó, tá vendo? Espaço, introdução em caixa alta e acabou. E entre a introdução e o texto tem um espaço. Você vai fazer o seu trabalho no espaçamento de 1,5. Então aqui um espaço de 1,5 para começar o texto. E toda vez que eu for começar uma nova sessão, tipo, vou entrar no 2, eu vou entrar no 3, eu vou entrar no 4, no 5, aí eu tenho que dar 2 espaços, certo? O que tem mais? Os títulos das sessões primárias devem iniciar em folha distinta. Isso é uma recomendação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas
fica a critério de vocês. Tipo, a introdução, ela tá aqui na página 1, de repente eu acabei a introdução no meio da página. Aí eu quero o 2. Fica o meu critério se eu continuo na página, como eu falei, se eu for continuar, eu dou 2 espaços e continuo. Fica até melhor do que levar para outra página, né? Aproveita folha, aproveita o espaço, fica até mais bonitinho. Mas, por exemplo, tem 3 linhas aqui embaixo e o título vai ficar sozinho aqui. Não, ele não pode ficar sozinho, tem que estar acompanhado de texto. Então, jogo para outra página, mesmo que fique aqui 3 linhas vazias, mas o ideal é jogar para outra página. Nada de título embaixo, sozinho, perdido. Tá vendo? Entre o título, o espaço de 1,5. Aqui também, o espaço é de 1,5. Todas as folhas, a partir da folha de rosto, são contadas sequencialmente, mas só há numeração a partir da primeira folha da parte textual. Ou seja, essa numeração ela tem que aparecer no canto superior direito, não inferior, superior direito, a partir da introdução. Como é que eu faço isso? Eu vou lá e coloco numeração, aí começa a aparecer na página 1. Você precisa ir lá na introdução, em quebrar a página e aí inserir a paginação a partir daí. Aí vai aparecer. Não sei como faz isso. Tem uns tutoriaizinhos no YouTube, muito fácil de fazer. Você segue um passo a passo muito rápido. Mas caso você não consiga e queira ajuda, chama os universitários, né? Chama os amigos universitários. Se quiser e eu puder, vá lá comigo que eu ensino. Aqui, ó, o espaçamento da numeração, 2 centímetros para cá, superior, e 2 centímetros à direita. Ainda tem isso. Quanto detalhe, né, gente? Deixa eu tomar minha água aqui. Muito detalhe. Realmente. Mas é norma. Norma é para ser seguida. Desenvolvimento. Sob o signo do paradigma informacional. Aí, ó, ela deu espaço. Um espaço de 1,5. Aqui um espaço de 1,5. Aqui um espaço de 1,5. Se aqui fosse o 3, seria 2 espaços. Certo? Sempre destacando o título. As seções, seja primária, secundária, terciária, quaternária, enfim. Sempre deve estar destacado. Para quê? Porque às vezes você passa rápido com a vista e não consegue identificar que ali tinha uma seção, tinha um título. E fica mais apresentável o trabalho assim. E também rende página, né? Para vocês que gostam estão preocupados com tanto de página, que eu não estou preocupado com isso. Porque para mim, se você te trouxer mais páginas, menos páginas, vai me dar mais trabalho ter mais páginas. Mas a grande questão não é essa, é o que está escrito, né? Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas. Eu não posso ter uma seção sem nenhum texto. A única exceção que a gente vai permitir aqui é, por exemplo, aqui, sobre o signo do paradigma informacional. Podia ser que logo aqui embaixo eu tivesse o 2.1. Não ia ter problema. Mas é interessante, sobre todas as seções, ter um textozinho embaixo. Nem que seja de 3 linhas, 2 linhas, mas é interessante ter. Para que aquela seção não fique vazia, perdida, sozinha no mundo. Coitado. Tamanho 12, exceto quando indicado fonte menor, que a gente vai ver que é os casos de citação direta com mais de 3 linhas. Ó, isso aqui já falei. Siglas. Teoria Geral da Terminologia, TGT. Lembra que eu falei? Toda vez que você for usar uma sigla,
diga primeiro o que é a sigla, depois em parênteses coloque ela. Aí, ó, da outra vez que ela foi citar, ela disse o objetivo da TGT, ela não precisou dizer que era a Teoria Geral da Terminologia. Eu já vou citar direto. Aqui ela deu outra sigla, a Teoria Comunicativa da Terminologia. TCT. Abimael não está aparecendo não a imagem. Não? O que aconteceu, meu Deus? Ah, saí da apresentação. Por algum motivo saí da apresentação, me perdoe. Compartilhar, agora vai aparecer. No 3, 2, 1. E agora? Ok, apareceu. Bom, é que eu não sei porquê, deve ter saído aqui sem querer. Então, aqui eu estava falando das siglas. Sempre que você for colocar uma sigla, coloque antes o que ela significa e depois a sigla. Vou mudar de sigla? Então, o que ela significa é a sigla. Aí, quando eu for falar de novo dela, eu só uso a sigla. Certo? Tá vendo aí? Dessa forma. Tem alguém querendo falar comigo, mas vai esperar um pouquinho. Citação. Chegou onde eu queria. Chegou onde eu queria. O trabalho de vocês, ele precisa ter referência. E essas referências são construídas a partir das citações, dos textos que você leu. Essa citação, ela pode ser direta ou indireta. Quais são as recomendações? Que você tenha mais citações indiretas do que diretas. Porque uma citação direta, ela se você encher o teu texto de citação direta, ele vai favorecer uma coisa de retalho. Mas vamos lá para a citação direta. Ela tem duas formas de fazer citação direta. A primeira forma é quando essa citação direta ela tem até 3 linhas. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocá-la entre aspas, literalmente como está escrito no texto do autor. Eu posso usar esse parênteses aqui com os 3 pontinhos, se ela for um recorte de frase, ou se for uma frase toda com começo e fim, eu deixo do jeito que está, e vou referenciar aqui. De onde veio isso? Lakatos e Marconi, 1992, página 177. Toda a citação direta precisa ter a página de onde eu tirei, para quem for ler, conferir se realmente é isso mesmo. Se eu coloquei só Lakatos e Marconi 92, está incompleto. Precisa ter a página. Beleza. Deixa eu só avançar aqui para ver que deve ter. Não tem aqui, então eu vou falar aqui. Se a minha citação tiver mais de 3 linhas, como é que eu vou fazer? Se ela tiver mais de 3 linhas, ela precisa vir num parágrafo único dessa citação. Esse parágrafo ele vai ter um recuo de 4 centímetros justificada, com o tamanho 10 e espaçamento simples. De preferência, eu posso fazer 2 coisas. Ou eu dou um espaço antes e um espaço depois, para destacar, já que ela é pequena, né? Ou então eu vou lá na formatação e coloco 12 pontos antes, 12 pontos depois, que vai dar um espaço mais ou menos de 1,5, de 1,2. Na verdade, é exatamente um espaço de 1,2, né? Que foi 12 pontos, significa 1,2 centímetros. Para você destacar essa citação,
certo? Lembrando sempre que tem que ter o nome do indivíduo. Isso aqui é sobrenome, né? Esse trabalho aqui, Lacazzi e Marconi, justamente de metodologia científica. Eles são grandes referências nessa área. Ou a sua citação pode ser indireta. Eu já estou abrindo para perguntas, tá? Só vou fechar isso aqui. Reprodução não literal das palavras do autor de forma a reproduzir a síntese de suas ideias. A gente tem que ter muito cuidado com essa indireta aqui, parafrasear o autor. Por quê? Porque eu posso falar uma coisa que o autor não disse. Isso é um problema. Por isso que eu tenho que ler e entender o que o autor está dizendo para falar com as minhas palavras. Não colocar palavra na boca do autor. Citação de citação. Não é recomendável você fazer citação de citação, o que alguns chamam de apude também. Tipo, eu li num texto que o Santos, que é o autor desse texto, citou fulano. E eu gostei dessa citação e eu quero citar esse fulano. Posso fazer? Pode. Mas não pega muito bem hoje em dia, porque vai mostrar que você teve preguiça de ler o outro texto. Não era o outro texto que você queria? Então vá ler ele e vá ver o que o autor realmente diz. Mas eu posso fazer? Posso. Então, ó, de quem é? Os dois requisitos imprescindíveis da boa introdução são definição do assunto e indicação do caminho a seguir. Cervo, Bervian, Apude, Becker, Farina, Scheid, 1992, página 14. Ele pegou do Cervo, mas o Cervo e o Bervian pegaram do Becker, Farina, Scheid, 92. Então eu estou dizendo que esse texto eu tirei desse cara aqui, mas ele tirou desse outro aqui. Na prática eu estou dizendo que eu sou preguiçoso, que eu não quis ler o Becker, Farina, o Scheid. É isso que eu estou dizendo. Mas em alguns casos, se eu só quero uma frase como essa aqui, que está de impacto e tudo mais, não é uma citação indireta, é uma citação direta, que essa frase ela combina bastante com o que eu quero, eu posso usar. Sistema de chamada. Geralmente nós vamos usar sistema de chamada autor-data. Assim, ó, Severino, 1992. O que eu tenho que levar em consideração? Eu posso fazer a chamada antes do meu texto ou depois do texto que eu citei. Quando for antes, o sobrenome do autor, o último nome do autor, ele deve vir com a primeira letra maiúscula, o resto minúscula e o ano entre parênteses. Se essa chamada for no final da frase, deve vir tudo entre parênteses, o sobrenome em letra maiúscula com a vírgula 1992. Se fosse mais de um autor, mais de 3 autores, Severino et al., vírgula 1992. Se for uma citação direta, Severino, 1992, vírgula, página 13. 15, né? Melhor o 15 do que 13. Enfim. Sei lá, que número vocês quiserem aí. Isso aqui eu já falei, né? Página. Não vou me ater a esse sistema numérico, porque seria uma citação a partir de números. O número 1, aí que você vai ver na referência, quem é o número 1? Na ordem alfabética dos autores que vão sendo citados no texto. E obviamente que no final das contas, eu vou ter que colocar isso lá no meu na minha referência bibliográfica. Olha aqui o que eu falei de citação direta com mais de 3 linhas. Para complementar, Barros explica que o estudo de caso, ele deu um espaço, como ele recortou essa frase, ele colocou aqui entre colchete e o colchete no final. Ó, Barros, 2000, página 95. É que ele deu outro espaço.
Isso aqui já falei, por 3 pontos e colchetes, interpolações ou acréscimos ou comentários são feitos entre colchetes. Ou seja, se eu quero colocar, ó, aqui, com esta espécie de inundação completa ou formal, isso aqui quem fez não está na obra original. Ela foi acrescentada. Eu poderia colocar aqui, vírgula, grifos do autor, porque isso aqui não está na obra original. Fui eu que fiz. Eu resolvi complementar. Oh, meu Deus, eu preciso abrir para... Deixa eu aceitar aqui. Já vou abrir. Tá. Aí vocês vão ter acesso a esse material, vocês vão ver vários exemplos que vai ficar melhor de vocês trabalharem, certo? Nota de rodapé quando precisar colocar. Eu preciso avançar aqui, que eu quero chegar na referência. Aqui. Referências. Agora eu estou fechando mesmo. Você vai colocar em ordem alfabética. Você percebe aqui que ela está alinhado à esquerda, não é centralizado. A norma de 2018 diz que não é mais centralizado, é ajustado à esquerda. Por ordem alfabética, de acordo com o sobrenome. Como é que eu vou citar? Ó? O nome desse cara é Emerson de Oliveira Batista. Então, Batista, vírgula, Emerson de Oliveira. Eu poderia colocar só Batista E.D.O. Abreviado, não tem problema. Se eu for abreviar, eu tenho que abreviar todos. Se eu for colocar o nome inteiro, eu tenho que colocar o nome inteiro em todos. É padrão, não tem problema. Ó. Aqui, São Paulo, Saraiva, 2004. Isso aqui é um livro. São Paulo é o local e aqui é a editora. Numa próxima aula, eu vou me ater mais sobre essa construção, porque para cada coisa que você citou, tipo, eu citei de um livro, eu citei de uma revista, eu citei de um artigo, eu citei de um jornal, tem uma forma de você fazer a referência. A princípio, é preciso que vocês citem correto no texto, né? Santos, 2013, de acordo com Pereira, 2014, segundo... Braga 2019, ou então escreve tudo aí no final, Campelo 2003. Outra coisa, evitem citações muito velhas. O ideal é que vocês tenham citações de 2015 para cá, 2013 no máximo para cá. Porque imagina, a informação ela evolui muito. Uma informação de 2015 já é considerada velha, dependendo da informação, né? Porque tem coisas que é de 1900 e lá vai pedrada, que é super atual. Aí vale a pena citar. Bom, eu vou ficar nessa parte aqui por aqui. Lembrando que está sendo gravado, vocês vão ter acesso, vão mandar link e tudo mais para vocês acompanharem. E agora eu vou abrir para